Nem só de turismo cívico vive a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Hoje você vai conhecer muito mais sobre esse destino que as pessoas acham que vale só um bate-volta de Nova York e acabam perdendo muita coisa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Uai Turismo. A nossa convidada de hoje é guia licenciada em Washington, D.C. e fundadora da D.C. em português. Operadora de turismo receptivo voltada para o público de língua portuguesa. Ela atua há mais de 8 anos na capital dos Estados Unidos, oferecendo experiências personalizadas para visitantes individuais, grupos e empresas. Ela é jornalista formada pela PUC Minas, com formação em História da Arte pela Escola Guignard e ainda possui certificações internacionais em Storytelling pela National Speakers Association e Pensamento Crítico por Meio da Arte pela National Gallery of Art. Atualmente, ela também estuda História dos Estados Unidos no Montgomery College. Com passagem por grandes empresas como Vale e Fiat, ela une conhecimento, sensibilidade e profissionalismo para transformar cada passeio em uma experiência rica e memorável. Bem-vinda ao Uai Turismo, minha xará Isabela Rocha. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, eu também estou adorando estar aqui com você. Isa, a gente esteve juntas, né, há pouco tempo lá em Washington. E eu achei super legal, assim, te trazer para esse bate-papo, para a gente falar um pouco mais, porque eu tive uma semana, você já tem 8 anos, né, de história. Sim, em Washington. E aí as pessoas acham, né, eu também achava que o Washington era só turismo cívico, e não é, né? Em linhas gerais, assim, o que tem para fazer em Washington? Tem muito a se fazer em Washington, né? Uma cidade que foi planejada como uma capital política, mas também planejada para promover cultura, acesso gratuito, acesso mais facilitado à cultura. Então, são muitos museus, né? A cidade ela tem 80 museus, 20 deles do Instituto Smithsonian que são gratuitos, performances artísticas, shows, restaurantes, a gastronomia é bem intensa também, dos restaurantes mais simples aos mais estrelados, são 25 restaurantes Michelin. Fora também a maneira, assim, as possibilidades de explorar a natureza, muitos parques, é uma cidade muito arborizada, enfim, é uma infinitude de possibilidades. Você recomenda aí quantos dias para a pessoa, pelo menos, fazer um basicão em Washington? Eu recomendo 3 noites, 4 dias. É uma quantidade é um período interessante para conhecer pelo menos as partes mais icônicas, né? Uhum. Além da parte política, a parte cultural, como eu comentei, e também para sentir a rotina da cidade, que é uma cidade muito bonita, assim, muito agradável, como foi planejada também. Você pode fazer muito a pé, de bicicleta, usar o transporte público, tem muito para se fazer. Quando se fala em Washington, D.C., e quando a gente fala de turismo cívico, é a capital dos Estados Unidos, do país mais poderoso do mundo, né? E aí a gente teve esse ano a posse do Trump, mudando completamente o cenário político que se tinha nos Estados Unidos. O que mudou? Primeiro eu quero saber assim, mudou alguma coisa depois da posse dele? Você estava lá no primeiro governo dele? Eu estava. Você consegue fazer uma comparação? Aí eu queria, assim, um recorte mesmo para o turismo, sabe? Sim. Se as pessoas perguntam mais, se elas estão deixando de ir ou querendo ir mais, o que está acontecendo pós-posse? Isso. Olha, com relação ao turismo, não tem mudado muita coisa, né? As pessoas continuam visitando a cidade. A cidade, ela tem memoriais e monumentos, né? Como eu comentei, tem sido planejada, esses memoriais e monumentos também eles são abertos 24 horas, são áreas públicas para acesso. O que a gente vê de mudança, talvez o tom dos protestos, né? É uma cidade com muitos protestos também que acontecem com frequência. Então, a quantidade de pessoas na rua, algumas pautas que já estavam mais sumidas voltaram. Então, aumentaram esses protestos, você acha? Sim, mas não uma quantidade tão grande. Os protestos já fazem parte da rotina. Talvez o que tenha mudado um pouco são as pautas, os assuntos que eles têm abordado nos protestos. Uhum. E com relação a quem mora em Washington, assim, eu lembro que você me explicou que ali é uma região, Washington, a gente comparando, a gente é tipo Brasília, né? Então é uma cidade isoladinha ali, que não faz parte de um estado, né? É um distrito federal. Exato. Só que ali está no entorno de mais 2 estados, que é o que você me contou, que chama DMV.
Isso. né? DMV. Como é que é a relação desses três, desse Distrito Federal e esses dois estados? Sim, bom, DC em português é Distrito de Colômbia. A cidade de Washington DC, ela é um distrito, né? Existe uma prefeitura, mas não tem um governador, por exemplo, né? Então ela tem uma realidade bem particular comparada ao resto do país. Washington DC, ali dentro do distrito, são 700 mil habitantes. Que não é um número tão demais. exorbitante. Eu fiquei muito impressionada com isso, Exato. gente. Pois Não tem nem 1 milhão de habitantes. Não tem. No início do projeto da cidade, a ideia era que ninguém morasse lá, né? À medida que foi executando o projeto, residências foram construídas. Mas o número ainda não é tão grande. E a cidade faz encontro, como você comentou, com o estado da Virgínia, com o estado de Maryland. O rio Potomac é o rio que passa, que corta a cidade, que faz a fronteira com a Virgínia. Então, já a cidade de Arlington, ali do lado de Washington, D.C., as outras cidades do estado de Maryland, essa região DMV, D de D.C., M de Maryland, V de Virgínia, elas já chegam a 6 milhões de pessoas. Entendi. Então, na rotina local, a maior parte das pessoas que trabalham dentro do distrito, na prática, elas moram ou na Virgínia ou em Maryland. O sistema de metrô é muito eficiente, você vai a essas cidades da região também de metrô, de carro, alguns de bicicleta. Então, a maior parte se encontra na Virgínia e em Maryland, mas a distância é muito curta. É uma tríplice fronteira, né? Aí você falou de transporte, eu queria pedir o Léo até para colocar as imagens do metrô aqui pra gente, porque a gente tem uma arquitetura muito similar nas estações, né? Sim. A gente tem um recente filme aí do Brutalismo, que você falasse um pouquinho, assim, sobre como que é o sistema de transporte público mesmo, assim, se ele funciona, se dá para um turista chegar lá e se locomover só de metrô, e das estações, que são lindas, né? Olha, o metrô é muito eficiente, muito pontual, as estações são impecáveis, bem limpas, né? Um valor justo também, a tarifa que você paga, ela é proporcional à distância que você percorre, né? Você compra o cartão, pode ser pelo aplicativo no celular também, então você carrega uma quantia nesse cartão e ele debita você sair da estação de metrô. Porque dali ele vai conseguir detectar a distância que você percorreu. Né? Ele debita quando você entra e quando você sai. Ele debita quando você sai. Né? Quando você, antes de ele entrar, sabe onde que você entrou e debita quando você Exatamente, sai. Isso. É importante que você já entre com o cartão carregado com alguma quantia, mas no final que ele vai debitar o valor exato. Né? E você chega a todos esses lugares da Virgínia e de Maryland, também de metrô, além de dentro da cidade, do próprio distrito. Né? No distrito, as estações são todas subterrâneas. Então, aqui o que está passando na imagem agora é uma delas. Né? Essa arquitetura brutalista, ela é vista nas estações de metrô, mas é vista também em alguns dos prédios da cidade. É importante lembrar, eu já falei aqui algumas vezes, que é uma cidade que foi planejada e é um país de imigrantes. Então, eles trouxeram estéticas de vários estilos arquitetônicos para a cidade. Então, a gente conta um pouco de cada, de várias partes do mundo, de vários momentos diferentes da história também, e entre elas o brutalista. A sede do FBI, por exemplo, é um prédio de arquitetura brutalista, lembra um forte, né? Então, é uma arquitetura também que demonstra, é robusta, força, poder, que vai de encontro com a questão política da cidade, né? E aí, além dessa parte aí que a gente está falando de transporte, dessa facilidade de locomoção, de qualquer maneira, transporte, eu fiz um bike tour que foi assim, super tranquilo. Para quem está acostumado com Belo Horizonte, gente, é uma coisa assim, né? É uma cidade muito plana, então ela é muito propícia para bicicleta. A gente encontra bicicleta para alugar em todas as esquinas da cidade. A gente encontra também os patinetes elétricos, eles são alugados por aplicativo do celular. Você também paga por tempo de uso, é cobrado por hora, é bem prático, é bem conveniente. A gente não vê só turista usando esses dois, a gente vê também locais, até políticos. Quantas vezes eu já vi os congressistas subindo Capitol Hill de É porque não dá nem pra transpirar, né? Isso mesmo, e eu falo que isso é a cara de Washington, né? Você vê uma mulher bem maquiada, de taillé, com a maleta e de patinete, subindo Capitol Hill para trabalhar no Congresso. Capitol Hill é ali onde fica o Capitólio, Exato. né? Daqui a pouquinho a gente
gente vai falar sobre essa parte cívica, mas eu queria explorar um pouco mais além do cívico ainda. A gente fez lá juntas um roteiro de afroturismo, né? Então a gente passou por Adams Morgan, pela Black Broadway, pelo Museu, né, de História Africana. Queria que você falasse um pouquinho assim desse roteiro e mais ainda da história afro nos Estados Unidos. Hoje na capital, ligado à história afro-americana, o museu que você mencionou, a Black Broadway, ela é uma rua, basicamente, a Avenida U, que a gente tem uma sequência de restaurantes, negócios, o primeiro teatro negro dos Estados Unidos, o Howard Theater, foi uma época áurea durante a segregação racial. Então, é uma região da cidade que, no período da segregação racial, era afro-americana e que atingiu, assim, um ápice econômico de sucesso da comunidade. É muito diferente da história negra do Brasil, porque ali com a segregação criou-se uma elite, não é isso? Isso, e lembrando também, na diferença com relação ao Brasil, os Estados Unidos emanciparam os escravizados, mas foi implantado o sistema de segregação racial, né? Então, muitos já eram libertos, livres, porém eram divididos por questão racial. Então, a parte de hoje, onde é a Black Broadway, que foi a Black Broadway no passado, antigamente foi projetada para receber a comunidade afro-americana, né? Então, permanece algumas diferenças que a gente nota pela arquitetura. Alguns desses grandes negócios da época continuam. Uns restaurantes que a gente visitou, por exemplo, ele deu continuidade a essa cultura black, da Black Broadway de Washington, D.C., então, quem tem interesse de fazer um passeio focado também no afrofuturismo, eu sempre recomendo essa Avenida U, essa região da Adams Morgan também, o Museu da História Africana, e uma outra região que fica fora de Washington, que é Old Town Alexandria, é na Virgínia, porém são 20 minutos de distância, também pode ser acessado por metrô, e é onde antigamente chegavam os navios trazendo os escravizados, e é uma área hoje toda revitalizada e de arquitetura ainda do período colonial. Então é bem fascinante de ver, e existem também museus ligados à história afro-americana em Old Town Alexandria. O que eu achei muito legal assim, é o respeito que eles têm pela história deles, né? Eu acho que isso é até um aprendizado. E um carinho, e um cuidado, e um profissionalismo com que a curadoria de tudo é feito, assim, porque eu fiquei muito impressionada com o museu. E o museu, assim, gente, lotado, né? E pontos lá naquele restaurante que a gente foi, que é o Ben's Chili Ball, ele foi um ponto do Green Book, que a Miss Vida estava me contando. Segunda geração ainda, gente, é muito recente, né? Para quem não assistiu, o Green Book é um filme que conta ali a história de um pianista, né, que ele vai fazer a turnê dele, e ele não pode ficar em qualquer hotel, não pode entrar em qualquer restaurante. Por ser afro-americano, né? Simplesmente, né? É muito bacana, assim, esse filme, assim, e achei muito legal, assim, lá ser um dos contos do Green Book. Também assim. Frequentado por presidente, também, né? Sim. Isso aí tudo vai ter nas matérias, tá, gente, também. Então, não adianta só ver essa entrevista aqui, não adianta só ler as matérias, não. Tem que acompanhar tudo. Só aproveitando para complementar, né, o Ben Chili's Balls, Ben Chili Ball é famoso pela a salsicha que é metade defumada. Então, é um prato, assim, bem característico de Washington, D.C. Realmente, ele ampliou além da Black Broadway, ele foi além, ele é bem uma referência grande ali na cidade de Washington. Outra coisa que a gente percebe muito em Washington é a gastronomia, né, Isa? Assim, você já falou um pouquinho no início, queria falar mais um pouquinho sobre isso. Eu sempre reforço nas minhas matérias sobre os Estados Unidos que as pessoas acham que é só fast food. E não é, né? Assim, claro que o fast food, aquele fast food que a gente está acostumado, né, de McDonald's, de KFC, ele é muito mais barato, né? Então, acho que acaba que as pessoas criam essa referência por causa disso. Mas os sanduíches dos cardápios são, sim, maravilhosos, são bem diferentes de um sanduíche fast food. E a gente encontra desde essa gastronomia popular, que é o que a gente viu lá nessa salsicha meio defumada, até a alta gastronomia. Aí vamos passear um pouquinho assim por esse assunto da gastronomia. A gente foi ali no
no Bench Ball, depois a gente foi no mercado de peixes, você mostrou Hell's Kitchen. Me fala um pouquinho, assim, desse cenário gastronômico de Washington. Bom, temos o mercado de peixe mais antigo ainda em vigência, né, dos Estados Unidos, em Washington, D.C., uma comida local muito popular é o caranguejo, né, que a gente teve a chance de experimentar, que é servido de várias formas, a sopa de caranguejo, sanduíche, bolinho. A gente vê caranguejo de várias maneiras em cardápios diferentes e de vários restaurantes também diferentes, né? Mas saborear ali no mercado de peixe é uma experiência bem interessante também. Como que chama aquela região ali mesmo? The Wharf. É um cais, né? É um cais que foi todo renovado. Ele tem cerca de 10 anos da maneira que você conheceu. Então, é, de certa forma, recente, né? Para a realidade da cidade. E ali, além de vários hotéis, também vários restaurantes. O que você comentou do Hell's Kitchen. Ali tem Michelin, tem mais populares. Tem os das franchisings que a gente já conhece, né? Então a gente encontra um pouco de tudo e é uma região que também tem sempre eventos acontecendo, muitos eventos da área externa. Então lá tem alguns lugares projetados como palco, o Festival de Jazz Nacional, por exemplo, a Copa do Mundo eles sempre fazem transmissão externa ali. Quando acontecer a parada gay, a World Pride, vai ser em Washington D.C. esse ano, também tem vários eventos projetados para lá, queima de fogos. É uma área bem, vamos dizer, bem viva, assim, acontece. Ela é viva, ela é diversa e ela é democrática, né? Porque, assim, no mesmo lugar que a gente tem um mercado de peixes, tem restaurante estrelado, tem lancha, tem um iate que a gente viu com um helicóptero estacionado, nem sei se é estacionado que fala, mas pousado lá, assim, Tem muitos restaurantes no topo dos prédios também, então você tem aquelas vistas incríveis da cidade de vários ângulos. Porque é uma cidade diferentes. horizontal, né? Então a gente consegue perceber a cidade toda, né? Tipo assim, Nova York é super bacana, mas é uma cidade muito vertical, né? Nem bate sol. Isso, e Washington, além de ser muito plana, ela também tem um limite de altura na construção dos prédios, comparando a Nova York, ela tem uma estatura muito baixa por causa disso. Então, os prédios têm aquele limite de altura, o que faz a cidade ter uma sensação assim, de amplitude maior do que Nova York, por exemplo. Então, ela é mais clara, mais aberta. Eu falo que a gente vê o céu muito mais do que quando a gente vê em Nova York, por exemplo, né? E aí tem épocas específicas no ano também, né? E acabou de acontecer agora o Festival das Cerejeiras. Isso. O que é? O que celebra o Festival das Cerejeiras? Como uma cidade política, existe também muita diplomacia, né? O Japão, ele deu 3.000 cerejeiras de presente para Washington, D.C. A maior parte delas foram plantadas na margem do rio Potomac e elas florescem ao mesmo tempo. Então, sempre, uma vez por ano, no início da primavera, quando elas se abrem, acontece o Festival das Cerejeiras, que já é bem tradicional. E, junto com as flores, também uma celebração da cultura japonesa na cidade e no país. Então, tem o desfile, tem apresentações musicais, comidas típicas também. O desfile esse ano teve participação de personagens da Disney, grupos folclóricos da Embaixada Japonesa de Washington, então é sempre bem interessante. Aqui é o Memorial Martin Luther King, né? Isso. E ali é onde a gente vê essa ali é a parte da maior concentração, ali né? A gente está na margem do Tidal Basin, que é um lago artificial, um deles, né, na cidade, no Memorial de Luther King. Do lado dele tem o Memorial de Roosevelt, e são esses dois memoriais que concentram uma quantidade grande, junto com o de Thomas Jefferson. Esse ano o Memorial de Thomas Jefferson está passando por uma revitalização, então ele ficou fechado numa parte, mas a gente já aguarda que ano que vem ele já vai estar todo montado como costumava ser, com as flores em volta. E o engraçado, assim, não é engraçado, o que eu acho mais bacana, que é o dia que a flor está aberta mesmo, assim, são poucos dias, são 4 dias? São no máximo 4, no máximo uma semana, e tudo depende também do tempo, se venta muito, ou se o frio, quando tem alguma garoa, as flores são muito sensíveis, então elas caem com facilidade, a gente fica sempre na torcida, né, principalmente que não tenha muito vento, porque senão elas caem com facilidade. Mas assim, bonita como nos vídeos, bem firmes nas árvores, é no máximo uma semana.
Independente disso, eles fazem uma festa de praticamente um mês. Celebrando, né? Já é parte do calendário oficial da cidade. E a cidade fica lotada? Fica muito cheia. Rede hoteleira cheia, os passeios até de barco, de bicicleta, de carro, a cidade fica bem agitada. As lojas, né? Tem chaveiro de cerejeira, blusa de cerejeira, caneca de cerejeira, tudo de cerejeira. Muito. Os bares fazem festas temáticas, os hotéis servem chá temático de cerejeiras. A cidade fica em festa. É muito lindo, né? E assim, independente das cerejeiras, é uma cidade que é muito florida, né? A gente viu assim, várias flores além das cerejeiras, né? Aquela flor muito branca, tudo muito branco, muito rosa, né? É muita magnólia, muita tulipa, né? E as cerejeiras, elas se abrem no início da primavera, então muitas flores acompanham elas também, né? Elas chamam mais atenção pela quantidade, mas a cidade a gente já vê todos os jardins, todas as flores se abrindo. É um período muito legal de visitar a cidade. Porque o clima tá legal, né? Não tá nem super quente, nem super frio. É o fim do inverno, as pessoas estão mais abertas, também esperando mais sol, esperando mais luz, né? Todo mundo querendo pegar uma vitamina D. Exatamente. E aí, falando desses memoriais também, Isa, a gente, né, viu o memorial do Martin Luther King, Roosevelt, e um dos mais famosos, que é o memorial de Lincoln, né? Ele é super icônico, porque ele tem muitos filmes. Me conta a história de por que é tão importante esse memorial. Bom, o memorial de Abraham Lincoln é onde também aconteceu o discurso Eu Tenho Sonho, do Dr. King, né? Ele ali foi questionar a questão dos direitos civis. Apesar do presidente Lincoln ter assinado a emancipação dos escravos, o país ainda tinha aquela política de segregação racial. Então foi graças a ele que o processo aconteceu para que deixasse de existir, né? E falando dos filmes, o Memorial de Lincoln, ele está em um dos extremos do National Mall. O National Mall, ele é um gramado extenso, comprido, de 3,5 km. Um extremo dele é o Congresso, o Capitólio, e o outro extremo é o Memorial de Lincoln. Então, ao visitar o memorial, você visualiza bem de frente, é justamente a visão que o presidente Lincoln tem sentado na cadeira, na grande estátua que representa a imagem dele, né? Que é enorme. Aquele prédio, ele é inspirado no Parthenon da Grécia, né? Então, ele visualiza ali o espelho d'água, visualiza o obelisco, que é o Memorial de Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, né? O memorial em homenagem a ele. E a gente visualiza lá no fundo também o Congresso. É quase um recado, né? Abraham Lincoln ali, olhando, olha, fiz minha parte. Agora eu espero que os próximos façam a parte deles, né? Então é bem impactante. Com relação aos filmes, ali tem cenas de Planeta dos Macacos, Forrest Gump, Handmaid's Tale, enfim, Capitão América. Então é uma lista enorme. Desde os mais intelectuais até os super-heróis. Fora séries também, Scandals, House of Cards. Então, realmente, muitas cenas filmadas ali. E aí, falando de Scandals, House of Cards, sempre tem fofoquinhas de bastidores que a gente adora, né? A gente gosta de fofoca de celebridade, mas fofoca histórica é ainda melhor, né? Tem um hotel lá que você me falou, que foi onde foi criado um termo que hoje é muito utilizado na política. Me conta essa história. É uma cidade que também cedia muitos hotéis históricos, né? Que caminham junto com a história da cidade. Então, esse hotel que você comentou é o Hotel Willard Intercontinental. É um dos hotéis mais luxuosos da cidade. E foi lá, por exemplo, que Luther King, ele terminou de redigir o discurso Eu Tenho Sonho, foi na recepção desse hotel. O próprio presidente Lincoln também se hospedou lá na véspera da posse. E o termo lobby, como a gente conhece, o lobismo, né? Lembrando que o lobby ele é regulamentado nos Estados Unidos. Então, foi um antigo presidente, Graham, que teve a sacada de usar esse termo. Por quê? Tudo começou com aqueles profissionais aguardando ali as autoridades políticas, aguardando no lobby. Que invariavelmente iam passar por ali, né? Isso, vou aguardar para tentar fazer algum acordo comercial, político, diplomático, enfim. Então, aquela espera ali na recepção, a espera do lobby, que fez com que o presidente os chamasse de lobistas. Os lobistas estão me aguardando. E daí o termo ficou, né? E é conhecido como a gente utiliza hoje.
E temos os lobistas mundo afora, né? Porque é uma figura que eu acho que talvez nem tinha nome antes, né? Então, antes dele falar, né? Antes de batizar com esse termo. E é uma cidade que é uma meca para o lobismo, né? Temos escritórios de lobby de todas as partes do mundo, sim. E lembrando também que é uma cidade com muitas embaixadas. Então, dentro de Washington, D.C., são quase 180 embaixadas representadas. É uma cidade bem internacional. Ó, a gente já falou sobre uma infinidade de coisas, né? Ainda tem mais coisa que acontece em Washington. Aí eu queria uma indicação sua, como assim, guia credenciada reconhecida. O que você indica de uma pessoa fazer em Washington se ela está indo pela primeira vez, né? Olha, cheguei aqui, você falou no início ali, de 3 a 5 dias, né? Tô indo pela primeira vez. Já aprendi que não vou fazer bate-volta de Nova York, né? O que você sugere para essa pessoa e para quem já foi? Porque quem foi já fez esse bate-volta, pelo menos já fez por fora ali o National Mall, eu imagino, né? O que você indica? Bom, para quem nunca esteve lá na cidade, eu sempre recomendo começar pelo National Mall, essa região que eu comentei, porque além desses órgãos públicos, memoriais, monumentos, ali tem uma concentração grande de museus também. É um dos maiores complexos de museus do mundo, né? Ali no National Mall a gente encontra uma grande parte deles. Na cidade, no total, do Instituto Smithsonian, que é um instituto que administra esses museus principais, eles são 20, mais o zoológico. E são gratuitos, isso é maravilhoso, né? Então, além de ter a oportunidade de visitar os maiores acervos de uma nação tão importante, você faz isso de graça. Isso é maravilhoso. Com dólar a R$6, então nem se fala, não faz né? Toda a diferença, né? Pois é. Então, para quem está na cidade pela primeira vez, eu recomendo conhecer primeiro a região do National Mall e reservar também um dia para 1 ou 2 museus, pelo menos. E são museus de temas distintos, de todos os temas, são muitos, arte, história, ciências, museus de entretenimento, de todos os temas. Não é assim, só museu político, né? Não. Tem interativo, tem expositivo, tem de vários tipos de para perspectivas, crianças, né? Então não é só para quem gosta de história ou arte, tem de museu da espionagem, assim, museu de ar e espaço. Conta sobre o sonho do ser humano de voar, né? A gente vê Apollo 11, tem amostras do solo da Lua, você vê as orelhas do Spock quando eles filmaram Star Trek, eles mencionam sobre a participação de Santos Dumont, né? Na história da aviação, uma das naves espaciais usadas também no filme da Guerra das Estrelas está exposta lá, a roupa do primeiro astronauta que pisou na Lua. Então, assim, é bem interessante, divertido e tudo com uma curadoria para agradar idades diferentes, né? De crianças a idades diversas. Museu de História Natural. Mas saindo também um pouco dos museus, outra opção é visitar a parte colonial da cidade. Existe uma região chamada Georgetown, que é do período que os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra. Então, ela tem aquela arquitetura bem particular da época, que é diferente do restante da cidade também. Então, eu sempre sugiro metade de um dia ali em Georgetown, que concentra muitas lojas, além da questão arquitetônica, muitos restaurantes. E são lojas locais, né? Claro que a gente tem algumas lojas maiores, mas não é um negócio do outlet, né? São lojas locais, livrarias, é bem legal. E é uma região muito charmosa, né? Assim, em frente ao rio Potomac, além da própria região, você desce 2 quarteirões, você tem um parque em frente ao rio, com uma vista deslumbrante, também com restaurantes com essa vista para o rio, então tem muitas opções. E também ainda para quem gosta de história, uma volta ao tempo pode ser como possibilidade, visitar as cidades próximas, as cidades coloniais. Essa que eu mencionei, Old Town Alexandria, é onde também cedia a fazenda de George Washington, que é a fazenda Mount Vernon, do período que o primeiro presidente ainda administrava a cidade. Na verdade, assim,
Até antes disso, é onde ele visualizava ali, tentava trazer para a prática aquela visão que ele tinha para a construção dessa nova nação. É um passeio incrível. A fazenda é toda preservada daquele período. Eles também têm um trabalho bem educacional de mostrar como ela era gerada, como ela era administrada no período. E é bem ao lado dessa cidade colonial de Old Town Alexandria, então ali você pode reservar um dia todo, por exemplo. Então, assim, tem muitas possibilidades. Anápolis é na região também, é uma cidade colonial e é uma cidade onde fica a sede da Marinha Americana. Lá tem várias opções de restaurantes. Inclusive também. O Pentágono não fica em DC, né? Não. O Pentágono, ele fica na Virgínia. Ele é do outro lado do rio Potomac, mas é bem próximo. O Pentágono é do outro lado do rio, então é Virgínia, e também o cemitério de Arlington, que é um cemitério militar, que é um outro ponto para visitação, para quem tem interesse em história militar. São 5 a 7 funerais por semana. Nossa, então ele é um cemitério que ainda pessoas são enterradas lá. Hoje são cerca de 400 mil pessoas presentes, são 400 mil lápides, é onde também acontece o ritual de troca de guarda, né? A guarda que protege a tumba do soldado desconhecido, uma referência a quem serviu o país, mas que o corpo não voltou para ser enterrado, não foi encontrado, não foi identificado. O presidente Kennedy também foi enterrado lá, onde fica a chama eterna acesa em homenagem a ele. Tem a parte dos astronautas, dos ministros da Suprema Corte. Então é bem rico em questão histórica também para quem é ligado à questão militar. E aí é legal, então, ter um apoio para se organizar para tanta coisa. E é o que você faz, né, Isa? É o que eu faço. Me conta do seu trabalho, então, assim. Como que as pessoas acessam e o que efetivamente você consegue fazer para apoiar um brasileiro ou um nativo de língua portuguesa? Sim. Eu falo que Washington é uma cidade muito legal para se conhecer por fora, mas também por dentro. Além de visitar por fora esses memoriais, os monumentos, né, memoriais de antigos presidentes, monumentos de guerra que o país passou, lembrando que eles são projetados para contar a história do próprio país ali a céu aberto, né? Mas vale conhecer por dentro. Além dos museus que eu comentei, o próprio Congresso americano, eu acompanho visitas lá dentro. Se alguém tem dificuldade com o idioma, eu também apoio na tradução. Nada como uma oportunidade de ver ali a rotunda do Congresso americano por dentro, né? A gente vê a pintura de George Washington, a gente tem a oportunidade de percorrer algumas salas onde acontecem as audiências dos senadores, dos representantes, que seriam os deputados, né? E a biblioteca do Congresso é a maior biblioteca do mundo. Então, do Congresso, nós vamos à biblioteca passando por um túnel subterrâneo. É uma experiência bem interessante também. É uma cidade que brinca com o nosso imaginário ali da vida subterrânea, né? E aí você faz isso de maneira personalizada, tanto individualmente quanto para grupos. Grupos de quantas pessoas? Eu atendo famílias e grupos corporativos. Então, grupos de 6 pessoas, grupo de 12... de 30, de 50, então a gente ajusta os passeios de acordo com a quantidade de pessoas. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai passar os contatos da Isabela, mas agora para finalizar, Isa, saindo um pouco de Washington, ou ficando, não sei, quando você está de férias, o que você gosta de fazer? Bom, quando eu estou de férias, eu adoro praia. Adoro as nossas praias aqui do Brasil. E na região de Washington, a gente tem Virginia Beach e Ocean City, que são as 2 praias que eu frequento mais lá na região. Que é mais pertinho. São mais próximas. Ocean City é cerca de 2 horas de viagem. Maravilha, Isa. Obrigada. Eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui com a gente. Está sempre convidada quando estiver no Brasil. E a você, eu quero te convidar para conferir o nosso conteúdo todo em turismo.ai.com.br. E a Isabela vai falar agora para a gente qual que é o seu Instagram e o seu site. Sim, o meu Instagram é o DC em português, DC em português, e o site é o dcemportuguês.com. De Sim em Português. Eu espero vocês em Washington e você também de volta lá, hein, Isabela? Obrigada, eu volto com certeza. E também, gente, não deixe de seguir o @portal Uai Turismo no Instagram e no TikTok.
E na próxima semana você confere mais um episódio do podcast UAI Turismo aqui no canal do YouTube do Portal UAI, que é distribuído aí dentro do grupo Diários Associados. Muito obrigada e até a próxima semana.